O Deus é vencedor. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vitorioso és. Amém? Estamos entrando hoje em mais um livro da Bíblia, Eclesiastes. A pergunta é: o que tem buscado para preencher a sua alma? Minha busca pela sabedoria. Você tem buscado por sabedoria? Então a gente vai aprender muito mais com o livro de Eclesiastes, tá? O que parece sólido na minha vida, mas na verdade é vapor. A gente vai falar sobre a vaidade, sobre o pregador, que muitos dizem, né, que é pelo escrito, é Salomão, e ele fala aqui sobre a vaidade da vida. Então, gente, tem muita coisa pra gente aprender aqui hoje. Vem comigo e vamos juntos nessa jornada de Eclesiastes. Cadeias! Deus abençoe, Deus abençoe. Deixa eu colocar aqui o retorno. Enquanto adoramos, vitorioso és, vitorioso és. Na tempestade está. Bom dia, Juliana. Nível é, os reinos vêm. Então, hoje nós vamos começar o estudo de Eclesiastes. Eclesiastes tem 12 capítulos. Vai ser bem mais breve, né? Mais profundo, porque é a palavra de Deus. Assim como o Provérbios, né? Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo um estudo, um devocional desde o início do ano. Estamos lendo a palavra toda. Mas você vai lendo no seu tempo. Aqui eu destaco alguns versículos, algumas passagens, para a gente poder conversar, né? E trazer um aprendizado para mim, para você. Então, é os devocionais que acontecem segunda, quarta e sexta. Amém? Que vem ao céu. Bom dia, Marli. Bom dia, Roseni. Eclesiastes. Vamos falar sobre a vaidade, diz o pregador, né? Tudo é vaidade. Vamos entender esse negócio. O que é o Eclesiastes? Por quem foi escrito? Qual é a mensagem dele pra gente, né? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela presença que o Senhor já está no nosso meio, porque onde houver 2 ou 3 reunidos no Teu nome. Pai, já te convidamos para ficar conosco. Espírito Santo, ilumina minha mente, me traz à memória aquilo que eu preciso falar. Conduza essa live no nome de Jesus. Assim oramos e declaramos que todas as coisas pertencem ao Senhor e por isso estamos aqui. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Muito bom você estar aqui comigo nesse devocional. Abre aí no livro de Eclesiastes para a gente poder falar um pouco sobre isso. Estou muito feliz também porque nós terminamos ontem uma campanha que foi maravilhoso, os testemunhos, né, que aconteceram, a presença de Deus. Louvar a Deus pela sua vida. E vamos embora. Continuamos na oração, na intercessão. Somos um exército de Deus na terra. Deus separou um povo que entrou na brecha. O intercessor, aquele que entra na brecha. Eu falei ontem que a intercessão é diferente da oração. A intercessão, você fica nela até que você veja algo de Deus acontecer. Eu lembrei aqui do profeta Eliseu, né? Quando Deus falou que vai voltar a chover. Ele foi para o monte orar. E ele colocou o seu rosto entre as pernas. Isso traz pra gente uma analogia, né, de uma geração, de gerar. Lá o texto fala, nessa passagem de Eliseu, que ele gerou
o tempo de oração? Ele estava debaixo de uma promessa que Deus falou que ia voltar a chover. Né? Eles estavam vivendo um tempo de seca. E ele foi para o monte, foi orar, e ele colocou o rosto entre as pernas. Isso diz o seguinte, ele estava naquela posição fetal, né? De oração. Então, intercessão é isso. É você entender que você está gerando em oração algo para o futuro, para frente. Muitas coisas podem acontecer durante o período que você está gerando. Você vai ver sinais, mas Deus está trabalhando naquilo que você está pedindo. E aí ele pede Geazi que vá lá ver se está chovendo, se está vindo a chuva, né? Ele vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fala assim, ó, nada ainda. E ele continuou no monte gerando aquela promessa que Deus estava enviando da chuva. Então você que participou fielmente ali, sabe que o Senhor viu o tempo que você gerou. O Senhor viu. E aí, quando vai chegando na 7ª vez que o homem, né, o homem de Deus envia Geazi lá para ver se está vindo chuva, ele vem na 7ª vez e fala, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E tem até aquele louvor que diz, e esse é o sinal de que a chuva vai descer. Então ele falou assim, então prepara, vamos embora, a chuva está vindo. Então Deus vai te mostrar sinais para você ver o que vai acontecer lá na frente. Deus já te mostrou sinais durante essa campanha. Então, ó, vem, fica firme. Vamos entrar em Eclesiastes. Não estava preparado para essa palavra inicial, mas Deus colocou aqui no meu coração. Talvez Ele está querendo falar com você também sobre essa passagem, tá? Sentido da vida e sabedoria no caminho. Sentido da vida e sabedoria no caminho. Então, hoje a gente vai falar sobre os 2 primeiros capítulos, mas a introdução que eu coloquei aqui é Eclesiastes é um livro que confronta o coração humano com as grandes perguntas da vida. Qual é o sentido da existência? Ele pergunta. O que realmente tem valor duradouro? Vale a pena buscar sabedoria, trabalho, prazer, riqueza? Escrito pelo pregador, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, Eclesiastes revela a jornada de alguém que experimentou tudo. Pensa numa pessoa que experimentou tudo. Sabedoria, riqueza, prazeres, poder. Ele teve 1.700 princesas, 300 concubinas. Então, e ainda assim se viu diante do vazio. Então, preste atenção aqui. É o homem que experimentou sabedoria, riqueza, prazeres, poderes. A famosa expressão vaidade de vaidade, tudo é vaidade, não fala de futilidade superficial, mas da inconstância, transitoriedade e frustração das coisas debaixo do sol. Ou seja, das coisas vividas sem a perspectiva eterna. Ontem falamos um pouco sobre isso também. Nós temos um alvo. Nosso alvo é eterno. Bom dia, Cris. Celinha, querida, bom dia. Simone, Deus abençoe, Isabel. Então, o autor de Eclesiastes foi alguém que recebeu diretamente de Deus, mas que ao longo da vida se desviou. Acumulou riqueza, alianças políticas, esposas estrangeiras, ou seja, não foi Deus que mandou ele fazer isso, foi coisa dele. E acabou se distanciando do temor do Senhor. No fim da sua vida, porém, ele compartilha suas reflexões, tardia e arrependida. Por isso que a gente tem aqui Eclesiastes, vai ter aí. É aqui que nós vamos ver isso. No fim de sua vida, ele compartilha sua reflexão tardia e arrependida, transformando sua experiência em advertência para quem? Para mim, para você.
Então isso aqui é uma advertência de um homem que experimentou tudo. Tudo que você possa imaginar. Ele teve tudo. Teve sabedoria, teve riqueza, teve prazeres, teve mulheres, teve tudo. E ele mostra agora que tudo foi uma vaidade. Então, ó, o mundo moderno também vive sobre o peso da vaidade. É ou não é? Busca por prazeres, status, performance, consumo. O cristão é chamado a viver com sabedoria, temor, contentamento e eternidade em mente. Você tem que ter a eternidade na tua mente. Então nós vamos ler. E eu quero deixar aqui 3 caminhos de sabedoria para refletir agora. Voltar-se para Deus enquanto há tempo. Não deixar para depois o compromisso com a eternidade. Tá? Quando a gente fala assim, volte-se para Deus enquanto é tempo. Não deixe para depois o compromisso com a eternidade. Pode ser tarde demais. A gente vai ver isso na vida de Salomão. Tá? Segundo, desfrutar o presente com gratidão, sem idolatrar o futuro. Ou seja, a alegria vem de Deus. E terceiro, buscar sabedoria com humildade, sabendo que Deus governa sobre o tempo e a eternidade. Amém? Então esse é a introdução, né? E Eclesiastes termina assim, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Deixa eu ler com vocês aqui o primeiro capítulo. Fala assim: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Que privilégio alguém tem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol. Como se fadiga debaixo do sol. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Se a gente olhar para trás, nós estamos em 2025, a partir de Cristo. A partir de Cristo. Imagine o que não tem para trás. Então nós temos mais de 5.000 anos de terra, de existência. Então sol vai, sol vem, se põe. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá volta e mais voltas e retorna ao seu circuito. Todos os rios correm para o mar. E o mar não se enche. Pararam para ver isso? Para pensar sobre isso? Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam e correm. Todas as coisas são canseiras. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Então, Eclesiastes nos traz uma advertência. Para onde você está olhando? Você tem que olhar para o futuro? Sim, mas olhando a eternidade. A eternidade tem que estar no teu coração e na tua mente. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados. Muito antes de nós, já não há lembranças das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois. Então aqui vai falar agora da experiência dele, né? Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então aqui em nenhum momento Eclesiastes está dizendo para a gente que a gente tem que ficar sentado, então, esperando a vida acontecer. Mas ele traz
uma advertência para nós: é o seguinte, olhe para o futuro pensando na eternidade. Que tudo isso aqui vai passar e o teu lugar é o céu. Nós temos um lugar eterno. Aquilo que é torto não pode ser endireitado. E o que falta não pode ser cortado. Eu disse a mim mesmo, Salomão está falando, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governam em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na minha sabedoria, na muita sabedoria, há muito enfado. Sabe aquelas pessoas que correm atrás de se performance, de melhorar, de se capacitar? Ok, mas isso é enfado. Se não tiver um propósito maior. Amém? Há muito enfado e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Aqui ele termina o primeiro capítulo. Então, a sabedoria humana é limitada e não satisfaz o coração. Salomão observa a repetição da vida natural. É isso que ele está falando aqui. E chega à conclusão: nada muda, nada preenche, tudo se repete. Ele buscou sabedoria para entender tudo, mas descobriu que quanto mais sabia, mais sentia dor. Porque você olha para as descobertas e vê o quanto as pessoas estão longe do principal propósito. Há muita sabedoria, na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Está lá em Eclesiastes 1,18, a gente acabou de ler. Muitas pessoas hoje visam essa busca intensa por conhecimento. Status acadêmicos, né? Aí tem lá várias formações. Lá na bio, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Você vê aquela busca intensa por ser alguém. Cursos, diplomas. Mas sem Deus, tudo isso se torna um fardo. É isso que a gente precisa entender. O saber sem sentido se torna opressor. E o saber sem tomar é inútil. Então, tudo isso está sendo para quê? É canseira se não for canalizado por um propósito eterno. Então, o que eu carrego, o que eu estou buscando, sim, é para mim, para o meu crescimento, mas ele precisa também canalizar para um propósito eterno. Eu vejo também, pensando sobre essa passagem, Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo fala de todo o seu currículo. Depois, se você quiser, você lê lá Filipenses 3, do 4 ao 8. Apóstolo Paulo, ele conta lá no discurso dele todo o seu currículo religioso e acadêmico. E diz que considerou tudo isso, no final ele fala assim, eu considero tudo isso como o quê? Quem já viu essa passagem? Ele considera tudo que ele tem como o quê? Quando ele encontrou com Jesus. Quando ele teve um encontro verdadeiro. Que ele entendeu sobre a eternidade. Em nenhum momento aqui ele está dizendo para a gente não estudar. Mas ele está dizendo que nós temos um foco maior. Ele considerou todo esse conhecimento dele acadêmico como um esterco. Esterco. Sabe aquilo que o cavalo faz, né? As fezes do cavalo, a gente joga lá no meio lá do... Ah, isso aqui é um esterco.
Ele considerou tudo como esterco por causa de Cristo. Porque se Cristo não estiver no meu coração, não estiver no seu coração, se a verdade do Evangelho, se o cristianismo não estiver sendo o principal motivo da sua existência, tudo que a gente está correndo atrás aqui é esterco. Prato de imundície. Entendeu? Assim como Salomão, ele era sábio, mas só encontrou paz quando entendeu o propósito eterno. Entende isso? Então, quando ele deixa Eclesiastes, ele deixa para nós, porque no final da vida, ele chegou a essa conclusão. No capítulo 2, a vaidade das riquezas, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o risco é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardim, pomares, e neles plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Ou seja, o cara viveu, entendeu? Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois, ovelhas, mais do que tiveram todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores, cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Está aqui. Eu me tornei importante. Superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade. É correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí, eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem os sábios nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Não é, gente? Quantos famosos, quantas pessoas de muita proeminência passaram por aqui? Morreu, falamos dele alguns dias, a gente já não lembra mais. Né? Silvio Santos, acabou. Vivi toda a minha infância, adolescência, vendo ali aqueles programas, tal. Cadê? Não tem mais, foi embora. Então, o que acontece com o tolo acontece também comigo, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Então, quando eu e você entendemos que podemos fazer todas essas coisas,
E quando a gente tem um alvo, que é a eternidade, e a gente não foca apenas em prazeres terrenos, somente, a gente começa a ter uma atitude diferente. A gente começa a olhar o próximo como a nós mesmos. A gente começa a valorizar pequenas coisas, pequenos momentos. A gente valoriza o conhecimento. A gente transmite o conhecimento para outras pessoas, né? Aqui no nosso ministério é online, né? As pessoas que já me acompanham aqui há algum tempo, e às vezes eu ouço, né? E elas relatam também o quanto elas têm crescido com o conhecimento que têm adquirido aqui. Eu acho que isso é um prazer, o maior prazer, em saber que a gente pode ajudar outras pessoas com aquilo que a gente tem. Falar, incentivar, encorajar, tirar a pessoa da cegueira espiritual, né? Libertar. Nós podemos libertar pessoas através daquilo que Deus nos deu, do conhecimento. Então, é muito importante sim você ter todas essas coisas. Só que Salomão, ele mesmo caiu na sua própria vaidade, né? No final da vida, ele, talvez muitas pessoas, né, fazem tantos projetos achando que vai viver para a vida toda. Mas vai chegando alguns momentos que a ficha vai caindo, né? O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com o que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Claro! Então por isso que eu preciso viver o dia aqui e agora e sabendo que tudo vai ficar. Não podemos ser egoístas, né? Não podemos agir de forma inconsequente, porque tudo vai ficar. E o que você está deixando? O que eu estou deixando? Qual é o legado? E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho da minha fadiga e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me fatiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em quem anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os meus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgostoso. Nem de noite o seu coração descansa. Também é vaidade. Não há nada melhor que o ser humano do que comer, beber e fazer o que a sua alma desfrute, o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Se Deus não estiver no controle de todas as coisas. Porque Deus dá sabedoria. Aí ele começa aqui a falar. Deus dá conhecimento. É Deus que dá o prazer à pessoa, que ele ajunte e amonte. Deus dá o prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecado dá trabalho. Ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amonte, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eu vou concluindo aqui, nós estudaremos somente esses 2 capítulos por hoje. Salomão entrega a experiência, como alegria, bebidas, grandes obras, riquezas, jardins, servos, cantores, mulheres, tudo o que os olhos desejam ele teve. E a conclusão? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então ele estava numa fase, né, da sua velhice aqui, já caminhando para o final, e fazendo essa análise
de tudo que ele viveu. Nem o riso, nem o prazer, nem o trabalho deram verdadeiro sentido à sua alma. Vivemos em uma geração, gente, que idólatra. Ela é idólatra. Ela idolatra o prazer. Idolatra o trabalho, que é a performance. Eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que me preparar, eu tenho que. Redes sociais. As redes sociais, elas mostram pessoas felizes, né, entre aspas, com conquistas, viagens, mas por dentro muitas vivem como Salomão, vazias, inquietas, sedentas por sentido, né? Poxa, aquela pessoa tinha tudo. O que aconteceu? Por que ela fez isso? É isso aqui que Salomão está falando. Viu? E aí eu lembrei de um outro personagem bíblico que foi o filho pródigo. Lembra? Ele buscou tudo. Pai, eu quero a minha herança. Quero viver minha vida. Me dá o que é meu. Vou embora. E aí foi, né? Ele buscou tudo. Prazer, liberdade, dinheiro, amigos. Mas quando que ele encontrou a plenitude? A Bíblia fala que quando ele estava lá nos seus momentos, né, de prazer, de curtição, ele caiu em si. Todos nós, gente, tem um cair em si uma hora, que a gente vê que... né? Mas só encontrou a plenitude quando ele voltou para a casa do Pai. Então, continue orando por essa pessoa que você sabe que foi embora, desviou, que não quer compromisso. Ou que você está orando para alguém que para aceitar Jesus. Porque quando ela voltar, ela vai encontrar verdadeira plenitude. Então, estar em Cristo Jesus, como ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida plena. Sabe? Ter vida plena é você ter as coisas e estar completa porque você tem uma visão de reino. Você tem uma eternidade que você sabe que te aguarda. E você tem uma eternidade que você sabe que está aqui agora. Os céus estão aqui. Vamos assim, irmã Thalita. O mundo espiritual, ele é real. Quando você vive na plenitude, e quando Jesus fala que eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, ele não está falando essa plenitude para você viver só quando você morrer. Não. Ele está falando da plenitude aqui e agora. Na vida terrena. Eu posso ser plena. Por isso o Ministério Vida Plena. Porque eu quero te trazer essa conscientização. Que aqui, através de processos, através de aprendizado, de conhecimento, de todo o trabalho que a gente faz aqui, de despertar, de mapeamento, você pode ser conduzida para essa plenitude. E isso não quer dizer que você está isento de luta. Mas uma coisa é você viver nesse mundo, como ele falou. Eu tinha tudo, e aquelas pessoas que também estavam vivendo junto comigo também, viveram seus prazeres e no final tudo foi vaidade. Então, o propósito é te mostrar que você pode viver essa plenitude com muita graça, com muito poder e com muita alegria em Cristo Jesus. Sabendo que Ele está no controle, sabendo que Ele cuida de você, cuida da sua casa. Então, ele só encontrou a plenitude, o filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai. Assim como Salomão, ele percebeu que fora da casa do pai, até a liberdade se torna prisão. Já pararam para pensar sobre isso? Olha, às vezes as pessoas lá do mundo, né, ou aqui do mundo, que estão fora e que estão vivendo suas vidas prazerosas, falam assim, poxa, vocês vivem presos, né, na religião, não pode aproveitar, né, fala assim para os jovens, vocês não podem curtir a vida e tarará, tarará. Mas se você parar para pensar, eu e você, nós somos livres porque nós estamos diante de todos esses prazeres
E eles não nos prendem. Nós não estamos viciados neles. Nós não estamos dependentes deles. Nós podemos ir, nós podemos ver, nós podemos participar, mas a gente não está ali preso. Contrapartida, ao passo que agora essas pessoas que estão lá, que falam que tem uma liberdade, na verdade elas estão presas. Não consegue largar o álcool, não consegue largar o vício, não consegue largar o cigarro, não consegue largar a prostituição. Quem que está preso? Eu ou você que está preso? Então, nós somos livres para não pecar. Nós estamos diante do pecado, podemos pecar, porque somos falhos e o pecado está na nossa natureza, mas nós somos livres. É ou não é, gente? Entendeu aí o raciocínio? Então, assim como Salomão, ele percebeu que fora da casa do pai, até a liberdade tem prisão. Torna-se prisão. Até a liberdade torna-se prisão. Amém? Muito bem. E aí a gente vai agora para o final. Eu quero que você pense comigo. O que tenho buscado para preencher a minha alma? Só para você pensar. Amém, Marli? Amém, Jaque? É isso aí. O que eu tenho buscado para preencher a minha alma? Começa a pensar sobre isso. Eclesiastes nos traz essa reflexão. Minha busca por sabedoria, trabalho ou prazer está conectado com Deus? Então são palavras, frases para você, perguntas para você refletir. Minha busca por sabedoria, por trabalho ou prazer está conectada com Deus? Sim? Amém. Glória a Deus. E depois, o que parece sólido na minha vida, mas na verdade é vapor? O que parece sólido na minha vida, mas na verdade é vapor? Quero que você pense sobre essas frases. Oh, meu Deus, isso faz com que a gente se volte para o Pai, onde verdadeiramente a gente vai ter prazer, tá? E Deus, ele tem um propósito maior. Quando ele deixa isso aqui, ó, ele está registrado aqui dentro desse livro, que é a Bíblia, todos os erros e acertos. A Bíblia não esconde o pecado de ninguém. E ela está aqui para eu olhar e falar assim, meu Deus, é verdade. Olha aí, Salomão teve tudo isso. Cadê? Foi embora. Viveu no final da velhice. Começou a se esfriar na fé. Porque aquele monte de vida de prazer, de pecado, foi consumindo ele. Então é para eu olhar e falar assim, bom, não é proibido ter riqueza. Pelo contrário, Deus é o Deus do ouro, da prata. Mas o que você está fazendo com isso, com essa busca, né? Isso está tirando um lugar, a prioridade de Deus na sua vida. Você está vivendo cansada e não, hoje não dá mais, hoje eu não vou, hoje eu não leio Bíblia, porque eu preciso produzir. É sobre isso, porque no final, canseira, enfado. Então vive hoje de forma intencional. O que você carrega seja a obra de Deus na tua vida, né? Você que trabalha, no seu trabalho, pergunta a Deus, Senhor, como que eu posso honrar o Senhor com aquilo que eu estou fazendo? Às vezes é ouvir pessoas, né? Tem pessoas que trabalham, como por exemplo a Jaque aqui. Ela trabalha, já tive lá, Deus abençoe tua vida, Jaque. Esteticista ela. Então tá sempre recebendo pessoas. Ali ela tem ouvido, tem aconselhado, tem orientado, né? Então que o teu trabalho edifique para o reino. Para alguém, quando falar assim, nossa, um dia eu tive numa esteticista, eu fui lá e ela me deu uma palavra assim que ficou no meu coração, mudou, ou ela me orientou a procurar ajuda. Então, assim, que o teu trabalho manifeste a glória de Deus. Isso é
viver plenitude. Ah, Thalita, eu não tenho tempo. As pessoas e o lugar e as coisas. Reflita sobre essas perguntas que foram feitas aqui, tá? Fica aí pro seu pensamento, para você entender que precisamos ter cuidado. O que tenho buscado para preencher a minha alma? Minha busca por sabedoria, trabalho ou prazer está conectado com Deus? Minha busca por sabedoria, trabalho ou prazer está conectado com Deus? Sim. Não. Então eu preciso ver o que eu posso fazer para conectar Deus ali, para não ser em vão. Então, o que parece sólido na minha vida, mas não, na verdade, é vapor. Então, às vezes você tem algo que é sólido, preciso disso aqui e tal, mas no final é um vapor. Que possamos pensar sobre isso, tá? Para glorificar o nome do Senhor e não passarmos e só termos fadiga e cansaço nessa vida. Amém? Que Deus abençoe Jaque, Deus abençoe Marli, que seja a resposta de Deus esse devocional para você. Quarta-feira a gente volta com mais palavras do pregador de sabedoria. Amém. Deus abençoe todos vocês. Estamos na quarta-feira, mas quinta tem oração, tá? Nós temos um ministério, que eu sei que está chegando agora, é um ministério online de intercessão. E também fazemos devocionais. Porque a palavra ela precisa ser o centro de tudo. A palavra ela precisa estar continuamente na nossa boca. Até para você ser uma intercessora, você precisa entender sobre isso. Porque nós oramos a palavra. Nós se movemos no mundo espiritual pela essa palavra. Então quem me acompanha aqui sabe o quanto que a gente preza por isso aqui. E eu não levo a intercessão como algo assim, vamos orar porque temos que orar. Não, eu oro com propósito, com intenção. Por que eu tô orando? Pra que eu tô orando? Como que eu tô orando? Porque isso aqui é uma arma espiritual. É uma espada. É uma espada. Amém? Então, todas as terças, quinta e domingo, 8 horas da noite, né, no horário de Brasília, nós estamos numa sala de oração de intercessão, onde tem palavra, onde tem oração específica e onde tem testemunhos. 1 hora é a média que a gente fica ali, tá? De 40 minutos a 1 hora. Então, creia, venha orar, chama outras pessoas, compartilha esse link, né, para outras pessoas estarem aqui conosco na sala de oração, terça, quinta e domingo à noite. E segunda, quarta pela manhã e sexta nós estamos no devocional, tá bom? Então na sala de oração de guerra, de intercessão, a gente ora pela casa, a gente ora por herança espiritual, a gente ora repreendendo, cancelando, destronando, pedindo a Deus que visite a nossa casa, oramos a casa. Então, é uma sala estratégica de guerra. Amém? Que Deus abençoe. Também quero honrar pela vida de vocês que têm acompanhado e que tem sido bênção, né, para todas nós. Vamos orar para a gente terminar? Pai, te agradecemos. Muito obrigado pela vida, Senhor, pelo coração, pela disposição daquelas que estão aqui, daqueles que vão entrar depois pelo canal do YouTube, de, Senhor, ouvir essa palavra, de entender e de colocar em prática. Que seja a resposta, Senhor, para muita gente, essa palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu honro, Senhor, eu te glorifico pelo bem que o Senhor tem feito a nós, pela nossa casa. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco, Pai. Eu sei que nós estamos construindo algo para a eternidade. E vai ficar registrado, Senhor, essas lives para muitos lugares, Pai, para outras gerações que virão. Então, Senhor, nós oramos e declaramos, Senhor, que esse lugar é teu,
que a palavra, Senhor, é o alimento, que a nossa casa pertence ao Senhor e que o nosso coração, Senhor, pertence a Ti. E que tudo que fazemos e fizermos daqui para frente, Senhor, Te glorificará. Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Sábado vou estar ministrando uma palavra na Igreja Batista, lá na Taquara, né, junto com as nossas irmãs lá da Igreja Batista. Vai ser um tempo ali com elas. E nós temos também a nossa mentoria, que continua aberta, só chamar o nosso suporte, tá bom? Você quer fazer um mapeamento espiritual, você quer passar por um aconselhamento, por algo que você está vivendo dentro da sua vida espiritual e também emocional, chama aqui o suporte para que você possa passar comigo e a gente poder te atender, tá? Te orientar, te capacitar, destravar para você viver a plenitude que o Senhor tem para sua vida, para sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.